Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre as posições relativas entre duas circunferências. Vamos lá. Duas circunferências, elas podem assumir 5 posições relativas entre si. Então, hoje nós vamos estudar as possíveis relações, as possíveis posições entre duas circunferências. Elas podem ter uma relação de secante, uma relação de tangentes exteriores, uma relação de tangentes interiores, uma relação de circunferências externas ou uma relação de circunferências internas. Vamos estudar cada uma separadamente. Vamos iniciar pelas secantes. A gente tem duas circunferências relacionadas por meio de secantes quando nós temos duas circunferências e nós temos que elas possuem 2 pontos em comum. A condição para que isso aconteça é que a distância entre os centros da circunferência deve ser menor que a soma das medidas dos seus raios. Então, o que significa? Para duas circunferências terem relação de secantes, a soma dos seus raios tem que ser menor que a distância entre os centros da circunferência, certo? A distância entre os centros da circunferência precisa ser menor que a soma dos raios. Então, se eu somar os raios e for maior do que a distância entre os dois centros, significa que essas duas circunferências estão relacionadas por secante. Aqui um exemplo, certo? A gente tem uma um pouco dentro da outra. Então, são secantes, vou repetir. Tem uma relação de secante. Quando eu tenho duas circunferências, eu somo os raios delas. Se os raios der maior do que a distância entre os dois centros das circunferências, significa que é secante. Tangentes exteriores. As tangentes exteriores é quando a distância entre os centros da circunferência é igual à soma dos raios. Então, se eu somar os dois raios da circunferência e for o mesmo valor, se for igual à distância entre os centros da circunferência, eu possuo uma relação de tangentes exteriores. Tangentes interiores. As tangentes interiores é quando a diferença, a subtração entre os dois raios, a distância entre os dois raios, eu pego os dois raios e subtraio o maior menos o menor. Se essa subtração for igual à distância entre os dois centros, significa que são tangentes interiores. Então, se eu pegar os dois raios, subtrair e esse valor for igual à distância entre os dois centros, significa que eu tenho tangentes interiores. Então, eu tenho uma circunferência dentro da outra. O outro tipo, vamos observar só mais um pouco aqui as tangentes interiores. A gente vê que a distância entre os dois centros é menor que a soma dos dois raios. E também a gente vê que a diferença entre o raio 1 e o raio 2 for igual à distância entre os pontos, também são tangentes interiores. Nós também podemos ter circunferências externas. As circunferências externas são quando eu tenho duas circunferências que possuem pontos em comum. A condição para que isso aconteça é que a distância entre os centros da circunferência deve ser maior que a soma das medidas dos seus raios. Se a distância entre os dois centros da circunferência for maior do que o valor da soma dos dois raios, eu tenho circunferências externas. Aqui um exemplo, elas não se encostam e a distância entre os dois centros é maior que a soma dos dois raios. O outro tipo são as circunferências internas,
quando eu tenho duas circunferências, que para a condição que isso aconteça, é que a diferença entre seus dois raios, se eu subtrair os dois raios, essa diferença ela vai ser igual à distância entre os centros. Aqui um exemplo. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Vimos aí os principais conceitos e as condições de existência de cada relação entre duas circunferências. É muito importante que vocês tenham entendido principalmente as condições para que as relações aconteçam, que nós iremos utilizar isso na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!